E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia de eliminação do Brasil, mas não foi o único jogo do dia, né? Tivemos, para quem ficou acordado, o México e Inglaterra 3-2 para a seleção inglesa, o que foi um baita jogo, um dos grandes jogos dessa competição, dá para dizer. Assim, um pouco triste acompanhar, né? Pós-eliminação do Brasil, eu lembro bem que quando o Brasil foi eliminado para a Croácia, logo em 2022, né? Logo no jogo seguinte foi Argentina e Holanda. O Brasil classificasse, jogaria contra a Argentina naquela Copa, mas Argentina e Holanda foi um grande jogo, né? Foi um dos melhores jogos da Copa. E eu fiquei meio, né, naquela querendo ver, mas vendo de canto de olho. Hoje foi um pouco parecido, mas temos que fazer uma análise aqui um pouco, enfim, das impressões que eu tive vendo o jogo, ainda com aquela tristeza, né, do jogo do Brasil. Mas, enfim, foi um ótimo, ótimo jogo. A seleção mexicana teve um tabu muito forte quebrado, né, pelos ingleses, perdeu pela primeira vez em toda a sua história no Estádio Azteca, o lendário estádio do país, o mais importante do país, e esse que foi o último jogo do Estádio Azteca e o último jogo fora dos Estados Unidos nessa Copa, né? Agora faltam 12 jogos apenas para o fim da Copa do Mundo, mais 4 partidas de oitavas de final, as quartas de final, semifinais, disputa de terceiro lugar e final, né? Todas disputadas nos Estados Unidos. Uma pena, porque a torcida mexicana é uma torcida maravilhosa, que apoia incondicionalmente, que faz um show, um espetáculo, que traz músicas maravilhosas. É muito mais legal você assistir, você escutar El Rey quando acaba o jogo, do que escutar Alicia Keys ou, sei lá, Taylor Swift, qualquer coisa assim. Todo respeito, mas enfim. Acaba que a terceira eliminação latino-americana nessa fase da competição, né? Paraguai, Brasil e agora a seleção mexicana eliminados e 3 europeus já garantidos na próxima fase, junto com o Marrocos. A Inglaterra vai enfrentar a Noruega na próxima fase, naquele que era para ser o jogo do Brasil, né? Bom, o México, convenhamos, também a visão para esse jogo vai acabar sendo a visão relacionada ao Brasil. Porque nós vimos hoje um Brasil apático e passivo, e esse jogo foi tudo que o Brasil não foi na partida, né? Foi um jogo intenso, esforçado, em que as duas seleções se viram em condições muito difíceis durante o jogo e conseguiram superar, né? A Inglaterra melhor, porque superou até o final da partida, né? Foi o México que partiu para a trocação, que sabendo que a Inglaterra gosta de jogar no contra-ataque, foi para cima e não teve medo de pegar a Inglaterra no pulo, quando é que fosse. Mais uma grande partida de Quiñones e Alvarado, criando muitas chances. O México começa o jogo melhor, com mais pressão, com mais bola na área. Pickford, e aí há de se destacar, eu vivo falando, Pickford é um goleiro bastante subestimado, ele é um grande, grande goleiro e mostra mais uma vez, né? Fez excelentes defesas pela Inglaterra, é impressionante como ele fica ainda mais potente, né? E no primeiro tempo já, encabeçada do Jimenez, cabeçada do Montes, né? Em escanteio, o Pickford foi salvando esse time do México que vinha chegando, chegando, chegando. Pós-pausa, como tem sido de costume, o jogo meio que trocou de figura, né? A seleção inglesa começou a ser mais perigosa, começou a chegar melhor. E nessa, em duas chegadas, eu coloquei o dado aí, muitos stories que eu coloquei, muitos falando sobre o Brasil, mas o Jude Bellingham se tornou o terceiro jogador a marcar o jogador a marcar o terceiro doblete mais rápido da Copa do Mundo, né? 2 gols em sequência, com o menor intervalo de tempo, somente atrás do Mbappé, né, na final de 2022 contra a Argentina, que marca 2 gols em 1 minuto e 30 e poucos segundos, 35 eu acho, e mais um outro jogador que agora eu não estou me lembrando. Mas o Jude Bellingham marca 2 gols em 1 minuto e pouco, quase 2 minutos de diferença. Assim, muito rápido, né? Acaba sendo logo após o primeiro gol, um gol que vem numa jogada de contra-ataque, como foi a característica desse jogo. O Bellingham marca e logo na saída de bola vem o segundo, né? Acho que também por uma saída errada da seleção mexicana, que foi uma parte da desconcentração que o gol gerou. Acho que isso acaba sendo triste, porque pune uma ótima partida que o México vinha fazendo e acaba sendo determinante para o resultado, né? Já que foi só por um gol de diferença, talvez essa desconcentração não tivesse, se não tivesse acontecido, teria melhorado as condições do México na partida. No segundo tempo, o México continua pressionando bem, mas a Inglaterra é quem começa melhor dessa vez, né? Circulando mais a área, tendo mais oportunidades.
E dessa vem o pênalti, né? O México. Ah, verdade, o México diminui ainda no primeiro tempo, com um gol de rebote do Quiñones também, após uma bola parada. Mais uma grande Copa que fez o Quiñones, há de se destacar, né? Um ótimo jogador que esse time mexicano vinha tendo dúvidas se usaria ou não na Copa do Mundo, e ele foi muito bem utilizado. Fez mais um gol. E aí um pênalti para a seleção inglesa, inclusive pênalti marcado pouco tempo depois da seleção inglesa ter um jogador expulso. Pois é, o Kwanza, uma entrada criminosa dele no Jorge Sanchez, se eu não me engano. O árbitro vê no VAR e não tem dúvida, dá a expulsão direta, apesar de que a transmissão mesmo destaca uma expulsão que fica questionada porque a FIFA abriu um precedente perigoso hoje, por conta de pressão política, pressão do governo Donald Trump. O cartão vermelho do Balogun contra a Bósnia e Herzegovina foi anulado, então o Balogun vai poder jogar contra a Bélgica, o que é algo que jamais deveria poder acontecer, né? Mas o Kwanza foi expulso e nesse jogo, pelo menos, a Inglaterra ficou com um a menos durante quase todo o segundo tempo. Teve o pênalti convertido pelo Harry Kane, Kane chegando, se eu não me engano, a 13 gols, ultrapassa o Pelé na artilharia da Copa do Mundo. Um dia ruim para os brasileiros nesse sentido, né? O Pelé foi ultrapassado por Deus e o mundo nessa Copa do Mundo. Eu acho que, inclusive, que não nessa Copa, mas em algum momento o Haaland vai ultrapassá-lo também. Não sei se o Cristiano Ronaldo ainda terá condições de fazê-lo, tem 11 gols. Mas enfim, não tira a grandeza do Pelé de forma alguma. A gente tem que ver a média de gols também de cada um desses jogadores. Enfim, mas o Kane marca esse gol e pouquíssimo tempo depois vem a seleção mexicana marcar um outro, né? Pênalti, dessa vez pênalti, inclusive, por conta do Kane, né? O Kane faz a falta na área e o pênalti é marcado, convertido pelo Raul Jiménez. E a partir desse momento o jogo perde um pouco de qualidade, no sentido daquela trocação legal que estava acontecendo, para virar um jogo de pressão absoluta do México, né? E acho que aí está o problema da estratégia da seleção mexicana. Acho que se tivesse partido talvez para um jogo de mais construção, apesar de que é um time que não tem toda essa qualidade para construir em campo curto, né? No passe mais curto, no próximo ao pé, porque afinal a Inglaterra é um time melhor nesse sentido e o México tem jogadores muito mais para correria. O que fez a seleção mexicana do Javier Aguirre? Colocou os jogadores mais altos, reformulou o time para fazer cruzamentos por 30 minutos, basicamente, e tentar achar alguma coisa, né? Foi muito cruzamento, não parou mais. Entrou o Hormiga, né? O Hormiga Rodrigues, se eu não me engano, jogador centroavante altíssimo, ficou ali fazendo dupla, fazendo um trio, na verdade, com o Santi Jiménez e o Raul Jiménez. Mas acabou não resultando em muita coisa, né? Foi uma pressão que aconteceu, que gerou oportunidades, inclusive com o Pickford trabalhando muito bem, saindo na hora certa, espalmando bola para frente, e a Inglaterra segurou. E aí mais um destaque, né, para fechar as comparações com o jogo do Brasil, impressiona a vontade, né? O México, mesmo que faltasse qualidade, mesmo que a tática e a estratégia mais complexa tenha sido abandonada nesse momento, com vontade, com garra, recuperando todas as bolas possíveis, desde o primeiro minuto, inclusive, contra uma seleção muito mais qualificada do que a Noruega, né? E a Inglaterra, da mesma forma, não subestimou o adversário, foi para cima, teve muita vontade também para recuperar essas bolas, para ir para cima do ataque, inclusive se defendendo, né, totalmente encurralada. A Inglaterra chegou a ter 4 zagueiros em determinado momento, né, quando coloca o Dan Burn e os John Stones. Fica com também Guerri e Konsa, os 4 zagueiros que foram convocados para essa Copa do Mundo. E inclusive a Inglaterra terá problema no jogo contra a Noruega, né? Sem o Kwanza e também não tem o Reece James, vai ter que improvisar alguém de lateral. Mas a Inglaterra mostrou muita determinação, né? Muita vontade, muita disposição para marcar a impressão. Os jogadores, não para marcar a impressão, mas para evitar que as bolas chegassem na área. Coisa que o Brasil não mostrou em nenhum momento, foi um Brasil bastante passivo. Enfim, uma análise um pouco mais pobre que eu faço aqui, porque é inevitável que a gente acabe lembrando e comparando com o jogo do Brasil, tá certo? Então, a seleção inglesa classificada merecidamente, o jogo foi muito equilibrado, muito próximo, acho que o México teve momentos melhores, mas a seleção inglesa também jogou bem. Vai enfrentar nas quartas de final a seleção da Noruega, pela terceira vez seguida. A Inglaterra joga quartas de final, o Brasil, do contrário, vai deixar de jogar as quartas de final, que vinha jogando todos os anos desde 2000 e... na verdade, há muito tempo, né? Desde 1994 o Brasil não cai tão cedo, né? Em 90 caiu nas oitavas de final, agora
também. É isso aí, pessoal. Continuamos acompanhando a Copa. A Copa não acabou, tá? Acho que é egoísmo pensar que a Copa acabou porque o Brasil saiu. Então tem muita história boa ainda vindo. Esse foi um grande jogo também. E ainda vem mais. Amanhã tem Espanha e Portugal. Amanhã tem Estados Unidos e Bélgica. E é isso aí. Até a próxima.